Irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus possa falar ao seu coração através dos louvores, através da ministração da palavra que será direcionada nessa manhã. Vamos adorar o Senhor, porque Ele, sim, é a nossa única razão da adoração, do louvor, e toda a majestade sempre será para Ele. Amém? És tu a única razão. És tu a única razão, Senhor. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com teu canto te louvarei. Eu te louvarei, te bendirei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu a única razão. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com teu canto te louvarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te adorarei, Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Maravilhoso poder estar na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Olá, meu irmão, minha irmã. Bom nos reunirmos mais uma vez para cultuar ao Senhor, cantar a Deus, louvá-lo com as nossas canções, com a nossa atenção à palavra. E eu quero lembrar você de princípios muito importantes que a palavra de Deus nos diz. Quando Jesus é questionado sobre os maiores mandamentos, ele vai mencionar que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amarmos ao próximo. E entre tantas formas de amarmos
ao Senhor e ao próximo, nós podemos fazê-lo com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com a nossa generosidade. E você pode também amar ao Senhor, amar o próximo, continuando a contribuir, honrando os seus compromissos como igreja. E nós temos aqui os dados da nossa igreja. Se você quiser fazê-lo, você pode fazer virtualmente, pode acessar esses dados aqui. E nós temos esse tempo aqui para você se lembrar de contribuir, fazer parte da nossa igreja nesse sentido, quanto ao sustento. E eu quero também, nesse tempo, orar com você, entregando o nosso culto ao Senhor. Nós já estamos louvando com as canções. Lembrar você que você, nesse tempo, priorize esse tempo de adoração ao Senhor, que você separe talvez uma caneta, um papel, um aplicativo para você anotar aquilo que você está aprendendo. Tenho me preocupado para que você não se perca em tantas outras distrações que tem nesse tempo na sua casa, mas que você se concentre cultuando ao Senhor nesse tempo. Vamos orar a Deus? Pai querido, que privilégio temos de cultuar ao Senhor, de conhecer a Ti e de nos encontrar uns com os outros, ainda que dessa maneira virtual. Obrigado por esse recurso da tecnologia que tem nos permitido servir ao Senhor juntos. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos ensina, porque podemos ser igreja nesse tempo tão difícil. Quero orar por nossos irmãos, aqueles que sofrem nesse momento, aqueles que se preocupam, que estão com medo, aqueles que estão passando por momentos de dificuldades físicas, emocionais. Pai, que o Senhor visite nesse momento, trazendo a esperança, trazendo o consolo que excede todo o nosso entendimento. Deus, continue conduzindo a nossa igreja. Deus, intervenha em nosso país. Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue reinando sobre as nossas vidas. Ouça a nossa oração, entregamos o nosso culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Senhor. Olá, irmãos. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Dizer para vocês que eu estou com saudade de vocês, saudade de abraçá-los, de estar juntos, de poder bater aquele papo. Nós sabemos que os tempos que nós temos vivido têm sido tempos difíceis, tempos estranhos. E diante desses novos tempos que nós temos vivido como igreja, eu tenho investido boa parte do meu tempo lendo. Tenho lido muito sobre muitas coisas, mas em especial tenho gastado bastante tempo lendo também a palavra de Deus. Diante dos dilemas que eu mesmo tenho vivido na minha vida particular, sobre os questionamentos, sobre tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos, nesses tempos novos, eu tenho buscado na palavra de Deus respostas, eu diria assim, para tudo que nós temos vivido nesses tempos. Algumas conversas que eu tenho tido, inclusive com algumas pessoas mais velhas, é interessante perceber no diálogo, onde todas são unânimes em dizer que elas estão vivendo um tempo na vida delas como elas nunca viveram antes. E nessa busca do meu coração diante de encontrar respostas para este presente tempo, eu tenho pensado muito em Abacuque. Tenho lido sobre ele, tenho estudado, e é exatamente sobre Abacuque que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje. Por quê? Porque eu acredito que Abacuque tem muito a nos ensinar. Ele tem a nos mostrar o triunfo que a fé pode ter diante de toda a crise que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ler, e eu quero ler com vocês, Abacuque capítulo 3, a partir do verso 1. O texto diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvavam. O andar eterno é o seu. Eu vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco,
Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas e o esplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abristes com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu num dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor permanece igual, ontem, hoje e assim será eternamente. Eu quero te suplicar, Pai, que nesse momento o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra ao nosso coração. Te suplico, ó Deus, que diante dela os nossos corações possam estar submissos à Tua voz e que assim o Senhor possa produzir, Pai, no nosso interior todas as obras e frutos que o Senhor deseja fazer para a glória do Teu nome. É o que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro do profeta Abacuque, queridos, é um livro extremamente atual. Ele trata de política internacional, ele trata de crises, ele trata de opressão, de economia, ele trata da violação de direitos humanos. Só um minutinho, caiu aqui o microfone. De direitos humanos. Ele nos fala também sobre a soberania de Deus, sobre o avivamento espiritual que nós tanto esperamos, que nós tanto almejamos, tanto precisamos. Podemos observar e comparar as grandes tensões políticas, sociais, morais e também espirituais da atualidade quando nós examinamos a mensagem deste profeta. Abacuque viveu na época do rei Jeoaquim, bem no momento em que a Babilônia tornava-se a maior potência mundial que se tem conhecimento. A Babilônia já havia, naquele tempo, derrotado a Assíria, já havia derrotado o Egito, ela já havia cercado Jerusalém e agora ela estava caminhando ou voltando a sua atenção agora para Judá. Judá não estava vivendo dias fáceis, mas tempos muito difíceis,
porque a Babilônia, o grande inimigo, estava à espreita, esperando o tempo certo para poder atuar. Não bastasse a pressão externa, internamente Judá também vivia uma grande crise, um grande dilema. Ela estava corrompida pelo pecado, pelo abuso das autoridades. Ela estava corrompida religiosamente, a idolatria imperava na nação, havia perversidades abundantes, e Judá estava então na mira de Deus. A situação dela como nação e como cidade estava à beira de um colapso. Inserido nesse quadro está Abacuque, homem de Deus, profeta de Deus, um homem disposto a abraçar Judá, a socorrer Judá durante o sofrimento e também interceder a Deus para que Deus de alguma forma intervenha com vitória e seja favorável nos tempos de tribulação que essa cidade provavelmente viveria. Embora a mensagem do profeta Abacuque tenha sido escrita há mais de 2.600 anos, eu diria que essa mensagem, ela continua sendo muito atual, ela continua sendo uma mensagem para os dias de hoje, porque quando nós observamos o contexto que este profeta estava vivendo, nós podemos aprender que, apesar dos séculos que nos separam, o mundo a qual nós vivemos também, de certa forma, nos espreita com violência, com corrupção, com perversidade e também com a opressão. A impressão que eu tenho quando eu leio este livro é que Abacuque, de certa forma, ele não está sozinho. A sua crise, amados, é a mesma crise que atormenta homens e atormenta também mulheres em todo o mundo e neste tempo presente. Suas angústias, as suas lutas aqui descritas, elas são experimentadas até hoje por muitos de nós. O seu clamor ainda ressoa na história, ressoa nas ruas, ressoa nas salas das universidades, nos tribunais, como também ressoa na nossa vizinhança. Mas a pergunta é: como agir diante de tempos tão difíceis? Como agir em tempos de sofrimento, em tempos de crise, de angústia, de aflições? Como agir diante dos problemas que vêm aparecendo no dia a dia e que parece que cada vez de forma mais constante, mais abundante? A mensagem, amados, do profeta Abacuque, ela faz um diagnóstico dos nossos dias. É como se ele, de certa forma, fizesse um raio-x do tempo em que nós estamos vivendo. Ele vê o mundo com os olhos de Deus, ele vê o mundo e ele interpreta a vida pela ótica do Criador. Se, por um lado, nós estamos acompanhados pelo profeta Abacuque no seu contexto de desolação, por outro lado, amados, nós devemos acompanhar o profeta também na sua atitude de buscar Deus em oração, a fim de nós nos submetermos a Ele, para saber qual será a resposta que Deus tem a dar diante de todos os nossos dilemas e diante de todas as inquietudes do nosso coração. Pela mensagem de Abacuque,
Eu diria que nós podemos refletir e tirar algumas lições que nos ajudam a ver o triunfo da fé em tempos de crise. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento, diante dessas lições, é que quando nós estudamos as ações de Deus no livro do profeta Abacuque, é como nós tivéssemos a impressão que Deus, de forma estranha e silenciosa, parece um tanto quanto inativo e também em silêncio. Nos 2 primeiros capítulos, nós encontramos um homem que estava extremamente aflito. Abacuque estava sem esperança, talvez, diante de tudo que ele estava vivendo e que a própria cidade estava vivendo. Estamos diante de um homem que está desesperado, um homem que estava assaltado pela dúvida e pelos dilemas da vida. O profeta queria saber por que as suas orações não estavam sendo respondidas. Ele orava pelo país, ele buscava uma resposta de Deus, uma solução de Deus para a calamidade e pela situação na qual a nação se encontrava. Mas aos seus olhos, a impressão que ele tinha parecia que Deus não estava lhe dizendo nada e que Deus também não estava fazendo nada. Então, o que o profeta faz? O profeta, então, ele rasga o seu coração diante de Deus, e é o que nós vemos no capítulo 1 do verso 2, e ele diz: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Esse é o clamor de Abacuque. A questão que Abacuque levanta aqui no seu clamor é exatamente a questão que a maioria de nós, neste exato momento, talvez estamos levantando nos nossos lares, naqueles momentos de intimidade que nós temos com Deus. Porque quando nós olhamos para todo esse caos, para toda a situação que o mundo tem vivido nesses dias atuais, nós nos perguntamos: até quando isso durará? Até quando, Deus? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo? O Senhor não está percebendo que a vida de pessoas estão sendo ceifadas, tomadas por essa pandemia? Até quando isso vai durar, Senhor? E aí, amados, nós percebemos que essa expressão de Abacuque, até quando, é uma tremenda ousadia ele fazer uma indagação desta a Deus. Abacuque foi alguém corajoso. Ele não teve receio no seu coração em rasgar a sua alma diante de Deus. Porque o profeta, ele vê a violência crescer ao seu redor, a justiça sendo distorcida, os direitos humanos sendo violados, a desonestidade, a idolatria ganhando espaço dentro da sociedade. E aonde está Deus, que não intervém e não faz nada para cessar todo esse mal? Não são essas as questões que talvez tenha passado na sua mente
e que tem batido a porta do seu coração nesses últimos dias? A preocupação com a família, a preocupação com os amigos, com os vulneráveis, com a igreja. São as mesmas questões que muitos de nós temos levantado em dias como esse. Sempre foi muito difícil entender o silêncio de Deus nos assuntos humanos. Porém, nós não podemos presumir que esse aparente silêncio seja um indicativo da apatia de Deus, porque longe está de Deus ser um mero espectador desinteressado dos assuntos humanos ou do sofrimento alheio. Tudo está sob o seu controle, queridos. Todas as coisas estão debaixo das suas poderosas mãos. Deus, Ele não se apavora, Ele não se precipita, Ele não está com seus olhos fechados, Ele não está com seus ouvidos tapados ou com as suas mãos recolhidas. Ele não está com a mente alienada ou com os pensamentos longes dos dramas da vida que nós estamos enfrentando. Não, Deus não está. Mas o que Deus estava fazendo aqui, Deus estava ensinando a Abacuque que Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, que Ele é quem sabe qual é o tempo certo de responder às orações, o tempo perfeito de agir. E qual é o nosso trabalho diante de tudo isso? Nosso trabalho, amados, é de apenas confiar e depender de Deus, sabendo que este aparente silêncio de Deus, em meio ao nosso sofrimento, Ele revela para nós o quanto nós somos fracos, frágeis, incapazes de dirigirmos as nossas próprias vidas. Este silêncio aparente de Deus nos ensina de que mais do que nunca nós precisamos de Deus, que nós mais do que nunca nós dependemos dEle e que sem Ele nada, absolutamente nada podemos fazer. E foi assim, depois de enfrentar este aparente silêncio de Deus, que Abacuque então pôde finalmente ouvir a sua voz, como no texto que nós lemos ainda há pouco. E nós encontramos isso nessa declaração dele, mostrando que valeu a pena experimentar este possível silêncio de Deus para aprender a depender, a perceber o quanto ele precisava conhecê-lo ainda mais. A segunda coisa que nós aprendemos e descobrimos nesse texto de Abacuque, no livro de Abacuque, é que Deus, às vezes, dá respostas inesperadas à nossa oração. Ver as respostas inesperadas de Deus, mais do que qualquer coisa, foi o que deixou este profeta perplexo. E por quê? Por um longo tempo, Deus parecia não responder. Então, de repente, quando Deus responde ao profeta, o que ele diz é muito mais misterioso do que aparenta ser o seu silêncio diante de suas orações.
Amados, na mente de Abacuque estava claro, ele não tinha dúvida disso, de que Deus precisava disciplinar Judá, que Deus precisava corrigir a nação e depois disso enviar um grande avivamento. Mas quando Deus disse a ele, capítulo 1 do versículo 6, estou respondendo a sua oração, suscitando o exército caldeu para marchar contra as suas cidades e destruí-las. O profeta, ele não consegue acreditar no que ele ouviu. Ele ficou pasmo com aquela palavra de Deus. Ficou surpreso com aquela afirmação. Mas foi exatamente o que Deus lhe disse, foi exatamente aquilo que aconteceu. Deus responde à oração do profeta, mas de uma forma inesperada, uma forma diferente talvez daquilo que Abacuque tinha em mente e tinha no coração, enquanto ele orava e clamava a Deus. Eu diria que Abacuque levou um susto, pois o que Deus iria fazer, ele simplesmente iria suscitar os caldeus, ou aqui a Babilônia, uma nação pagã, para julgar o seu próprio povo. Abacuque, queridos, queria que Deus respondesse a sua oração, e Deus respondeu, mas não respondeu do jeito que ele queria, do jeito que ele esperava, ou da forma como ele mesmo ansiava. E todos nós, amados, todos nós, temos essa tendência de prescrever as respostas de Deus às nossas orações. Todos nós temos essa tendência de prescrever a Deus aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas, da forma como Ele tem que agir, como Ele tem que interagir. Frequentemente nós oramos dizendo exatamente o que Deus precisa fazer, como Ele tem que fazer, a forma como Ele precisa fazer, e nós fazemos isso, queridos, como se Deus não soubesse agir e não soubesse fazer as coisas que Ele precisa fazer. Eu diria que tem gente que chega a querer a ensinar a Deus a forma como Ele precisa fazer e a forma como Ele precisa ser Deus. Nós precisamos, amados, entender que Deus é livre e Ele faz o que Ele quer, como quer, no tempo que quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você precisa confiar nele. A fé que triunfa, queridos, é aquela que descansa na liberdade divina do agir de Deus. Essa é a fé que triunfa. Pela fé e pelos estudos da palavra de Deus, nós podemos saber, ter essa certeza absoluta, plena em nosso coração, de que Deus não erra, nunca errou e nunca jamais vai errar. Suas respostas muitas vezes podem parecer estranhas para nós, diferentes, podem parecer sem sentido, mas é assim que Deus age, é assim que Ele faz. E Ele faz isso para que ninguém se glorie e para que a glória seja tão somente dEle. Um exemplo clássico que nós temos disso é quando, lá em Gênesis capítulo 37, nós vemos a história de José sendo vendido pelos seus irmãos ao Egito como escravo. E lá em Gênesis no capítulo 45, 7, quando José, depois de muitos anos,
reencontra ali os seus irmãos. A primeira coisa que José então fala para eles, ele apenas diz para eles ficarem tranquilos, porque no coração dele estava muito claro que quem havia colocado ele naquela situação e enviado ele para o Egito sobre aquela situação havia sido Deus. Ele havia entendido que havia um propósito de Deus. A nossa fé, ela precisa ser a firme crença num Deus que tudo encaminha para o propósito dele, por ele mesmo estabelecido. Pensamos que Deus pode manifestar a sua vontade somente de uma forma. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus, na Bíblia, é que Deus nos ensina, às vezes, Ele responde às nossas orações totalmente diferente daquilo que pedimos, totalmente diferente daquilo que pensamos. Mas sempre, amados, sempre de acordo com seus propósitos eternos. Terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que nós não devemos nos abater com o presente momento, embora o vejamos muitas vezes como sendo um tempo sombrio e incerto nas nossas vidas. E aqui eu gostaria de ler os últimos 2 versículos do capítulo 3, que nós lemos no começo dessa mensagem. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sem sombra de dúvida, eu poderia dizer para vocês que o capítulo 3 de Abacuque, para mim, é um dos mais belos poemas e talvez um dos mais belos cânticos de louvor que se tem registro no Antigo Testamento. Porque aqui, como de nenhuma outra forma, Abacuque ele expressa não somente a sua fé, mas ele expressa aqui a sua confiança plena em Deus, total em Deus. Ele expressa essa confiança num Deus que está no controle do universo, num Deus que está no controle da história, que está no controle de todas as coisas, mas que também está no controle da minha vida, como também no controle da sua vida. Abacuque é esse profeta que talvez canta dentro da noite. Esse profeta começa a sua mensagem como se estivesse num vale profundo, cheio de escuridão, cercado de incertezas, de medos, de dilemas. E lendo esses últimos versículos, a impressão que eu tenho é que ele vai do desespero em direção à esperança. Ele vai do temor à fé, da angústia avassaladora e da exultação, à exultação indizível e cheia da glória de Deus. O que eu aprendo também, queridos, é que a mudança dele, no coração dele, não é provocada pela mudança das circunstâncias.
Não era aquilo que Abacuque estava vendo, daquilo que Deus estava mostrando para ele, do que ele faria através dos caldeus, a nação de Judá. Não era isso que estava causando a mudança no coração do profeta. Mas ele simplesmente, ele está olhando para a história e ele começa então a perceber, a descobrir que é Deus que está no controle da situação, é Deus que está no controle da história. Em algum momento de lucidez, talvez no momento do desespero, ele começa a meditar sobre a soberania de Deus, e ele passa a meditar na palavra de Deus, sobre o conhecimento de Deus e das obras de Deus. E todas as vezes, quando nós nos voltamos para a Escritura, é que nós vamos descobrir que Deus é Deus o soberano, que está nas rédeas da história e possui toda a história nas suas mãos. Quem está conduzindo o destino, amados, das nossas vidas, não são as nações poderosas, não são as políticas econômicas, não é o presidente da nossa nação, não é a pandemia que está em nossa volta. O que determina o nosso destino não são as grandes decisões políticas das grandes nações, mas o que determina é a vontade boa, perfeita, agradável e soberana de Deus nas nossas vidas. Eu diria que este texto é uma declaração de fé em um momento de crise inigualável. Faltariam figos, uvas, azeitonas, os campos não produziriam alimentos, os rebanhos seriam exterminados, os currais ficariam sem gado. E qual é a atitude do profeta? Desespero, inconformismo? Não, amados. A resposta do profeta é fé. Essa é a resposta que o profeta dá diante de toda a crise que ele está vendo em sua volta, de um futuro que ele não consegue projetar. A resposta do profeta é a fé. Abacuque, ele nos ensina que a resposta à crise é a fé em Deus. Sua segurança, a sua esperança, ela não brota de emoções humanas, passageiras, mas a sua esperança brota de uma fé verdadeira, de uma esperança viva, de que somente aquele que crer em Deus realmente pode experimentar. Irmãos amados, eu sei que para muitos de vocês não está sendo fácil esses dias. Acreditem, para mim também não, para minha família também não. Mas eu tenho aprendido, amados, no decorrer da caminhada e com as Escrituras, que o sofrimento ainda continua sendo um tempo de oportunidade para Deus nas nossas vidas. É uma oportunidade, inclusive, para nós desfrutarmos do amor de Deus, do cuidado especial de Deus em circunstâncias como essas que nós temos vivido no dia a dia. Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação, mas a Bíblia diz
que ele, por sua vez, ele subiu à torre de vigia, e ele clamou, ele orou por um avivamento. Queridos amados, vocês podem ter certeza no coração de vocês, que quando todos os recursos da terra se esgotarem, quando não se encontrar uma resposta na situação política, na situação econômica, na situação espiritual da nação, o que nós devemos fazer é o que este profeta fez. Nós devemos nos ajoelhar diante desse Deus poderoso e clamar a Ele. E Deus então, quando fazemos isso, Ele abre os nossos olhos espirituais e Ele revela, assim como Ele revelou a Abacuque, que a solução não está na política, não está na economia, mas a solução está nas mãos de Deus. Quando todos os recursos da terra acabarem e não estiverem mais disponíveis, você pode ter certeza que os celeiros de Deus estão abastecidos para todos aqueles que assim o buscarem. Façamos como Abacuque. Precisamos manter a fé em Deus, mesmo que as situações se mostrem indiferentes. Nós precisamos manter a fé, e a fé que não se abala. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque diante de tempos tão incertos, tão nebulosos, nós podemos confiar no Senhor. Podemos, ó Deus, abrir o nosso coração e colocar diante do Senhor tudo aquilo que aflige a nossa alma. Obrigado porque temos essa liberdade com o Senhor, de mostrarmos todas as nossas fraquezas, a nossa impotência, a nossa fragilidade. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não mudou. O Deus de Abacuque continua o mesmo. Obrigado porque, ainda que todas as coisas não possam ser favoráveis, nós podemos continuar confiando na Tua provisão e no Teu amor. Eu oro que, por nesse tempo, e pelos meus irmãos, Pai, que o Senhor os sustente e que o Senhor os fortaleça na sua fé. Ajuda-os, ó Deus, fazendo com que os seus olhos espirituais também sejam abertos, como foram abertos os olhos de Abacuque. E que assim, Senhor, nós possamos ter esta fé inabalável no Senhor. E que o Senhor, diante de tudo isso, o Senhor seja glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nesse momento agora nós vamos participar da ceia. Você que separou o pão, o suco de uva para esse momento, quero pedir que você tenha em mãos, que você tenha próximo a você nesse momento, porque nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. É isso que a palavra nos fala sobre o que é a ceia do Senhor. Ela nos faz lembrar da obra que o Senhor realizou na cruz, morrendo por nossos pecados, nos perdoando. Ela também nos lembra da transformação que acontece todos os dias em nossa vida, que deve acontecer no nosso tempo de santificação com o Senhor, aquilo que começou quando nós o encontramos e vai até o nosso último dia aqui na terra. E também nos lembra de anunciar que Cristo Jesus voltará para nos buscar e nós viveremos eternamente com Ele. Esse tempo é um tempo importante de fazermos em comunidade, com a nossa família da fé. Mas esse tempo
que nós vivemos distantes uns dos outros, nós queremos representar isso aqui com os nossos irmãos e nós vamos lembrar o que Jesus fez, o pão que representa o corpo de Jesus moído em nosso favor e o sangue que lembra do sangue de Jesus, esse suco aqui que lembra do sangue de Jesus, que é vertido em nosso favor. Quero então encorajar que você agora pegue o primeiro elemento e participe conosco do pão que representa o corpo de Jesus. Nesse momento, como uma forma de agradecermos a Deus e de experimentarmos essa comunhão, quero pedir que você, na sua casa, se você está assistindo com a sua família, tenha um tempo de gratidão ao Senhor. Que você comente algo que você agradece a Deus, que você honra a Deus. Nós vamos fazer isso aqui e você vai ter um tempinho para fazer na sua casa. Bia, o que você louva ao Senhor nesse momento? Meu motivo de agradecer a Deus é todos os dias simplesmente acordar, né? Porque acredito que Ele é o nosso ar que respiramos, e então agradecendo a Ele por tudo e também por sustentar cada um de nós durante a quarentena, porque eu sei que para algumas famílias não está sendo fácil esse momento de quarentena, de pandemia, e eu agradeço a Deus porque Ele tem nos sustentado até aqui. Eu acredito que não até aqui, né? Mas sempre Ele vai sustentar. Eu agradeço a Deus, primeiramente pelo fôlego de vida que Ele tem nos dado, cada manhã, né? De agradecimento a Deus. E não temos deixado de faltar nada. Nós podemos compartilhar e ver a mão de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Quer seja na parte financeira, na parte espiritual, na parte como corpo também. Nós estamos sentindo essa bênção sobre nossas vidas, o cuidado de Deus sobre nossas vidas. É isso que eu quero agradecer. Eu quero agradecer porque nesse tempo nós estamos conseguindo ser igreja, através da palavra chegando à sua casa, mas também pelos relacionamentos. Tenho visto bons movimentos em nossa igreja, pessoas ligando umas para as outras, pessoas ajudando umas às outras, e eu louvo a Deus pelo privilégio de ser igreja. E agora eu quero dar para você algum tempo, para você compartilhar com seus familiares. Você pode fazer isso, daqui a pouco nós iremos participar do segundo elemento. Nesse segundo momento, nós olharemos para o cálice, para o suco que está em nossas mãos, que nos lembra do sangue de Cristo Jesus, que lavou os nossos pecados. Não porque nós fizemos algo para Deus, ou porque em nós há algo de bom, mas porque Cristo Jesus é bom. Ele perdoa pecados e transforma vidas. Nós louvamos ao Senhor por isso. Então quero convidar você, junto conosco, a participar do segundo elemento. Convido então você a orar conosco. Santo Deus, te agradecemos pelo teu grande amor dispensado a nós, tendo Cristo Jesus morrido por nossos pecados, sendo nós tão pecadores. Senhor, nós agradecemos, como foi mencionado aqui, pelo dom da vida, que o Senhor nos dá tudo o que precisamos, fisicamente, materialmente, espiritualmente. Deus, nada vem de nós, tudo é do Senhor. Nós louvamos a Ti por isso, nós agradecemos ao Senhor, entregamos esse culto ao Senhor. Pai querido, que o Senhor receba a nossa adoração individual e coletiva, que o Senhor receba a nossa adoração como igreja. Obrigado por Cristo Jesus, Pai, que nos perdoa e nos direciona a cada tempo. Pai, que o Teu grande amor nos encha a cada momento, nos encha como igreja. Que a graça que temos em Cristo Jesus enche os nossos corações, nos dê a direção correta, nos capacite a sermos diferentes a cada dia.
e que o Teu Santo Espírito nos console, nos confronte e nos dê também caminhar, a maneira correta de caminhar contigo, Pai. Obrigado por esse tempo, por esse culto que nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Está